Gospel News, hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Produto Interno Bruto desacelera e aponta para a estabilidade no terceiro trimestre do ano. Testemunha diz que filho de Lula recebeu mesada de R$300 mil do careca do INSS. Agência norte-americana diz que Joesley Batista viajou à Venezuela para conversar com Maduro. União Europeia ameaça confiscar bens russos e aliado de Putin fala em guerra. Pai é preso por tentar matar a própria filha em Itaguaí. E ainda, o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro e as festas pelo Rio de Janeiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Produto Interno Bruto do Brasil desacelerou no terceiro trimestre deste ano e registrou um pequeno avanço de 0,1%. Segundo o IBGE, o país movimentou pouco mais de R$3 trilhões no período. A economia brasileira cresceu 1,8% no terceiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada pelo setor agropecuário. É o que mostram dados oficiais divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os resultados indicam, no entanto, que segue em curso uma desaceleração da maior economia da América Latina, com um crescimento marginal de 0,1% em relação ao segundo trimestre, em um cenário de juros elevados. O crescimento do Produto Interno Bruto ficou abaixo das expectativas de mercado, que previa uma expansão próxima de 0,2%, fechando em R$3,2 trilhões. Na comparação anual, a agropecuária liderou a expansão, com um salto de 10,1%, enquanto a indústria cresceu 1,7% e os serviços 1,3%. A perda de dinamismo ocorre enquanto o Banco Central mantém uma das taxas de juros mais altas do mundo para conter a inflação. A taxa Selic está em 15% desde junho, um patamar elevado que encarece o crédito, desestimula o consumo e os investimentos e freia o crescimento econômico. Além disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve de lidar com tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos a vários produtos brasileiros desde 6 de agosto. Desde então, Washington anunciou exceções para alguns itens, como carne bovina e café, dos quais o Brasil é o maior produtor e exportador mundial. A economia brasileira cresceu 3,4% no ano passado, mesmo com as fortes inundações e secas que atingiram o país ao longo de 2024. O mercado projeta um crescimento de 2,16% em 2025 e para 2026 a expectativa é de desaceleração para 1,78%. Uma testemunha contou em depoimento à CPMI do INSS que o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, recebeu cerca de R$300 mil em mesadas de Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS. Edson Claro é ex-funcionário de Antônio Carlos e afirma ter sido ameaçado pelo ex-patrão. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS tem indícios apurados pela Polícia Federal de que Fábio Luiz Lula da Silva, de 50 anos, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manteve relação de proximidade e até uma sociedade empresarial com Antônio Carlos Camilo Antunes. Durante um depoimento, uma pessoa afirmou que Lulinha foi recebedor de valores do careca do INSS. Segundo essa testemunha, ele recebeu a cifra de R$25 milhões, além de pagamentos mensais de cerca de R$300 mil como mesada. A testemunha é Edson Claro, que afirma ser ex-funcionário do careca do INSS e que diz ser ameaçado pelo ex-patrão. A investigação sobre os desvios bilionários do INSS tentou convocar Edson Claro para depor, mas houve uma forte resistência por parte de deputados e senadores da base governista quando a proposta foi apresentada em outubro. Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS rejeitou o requerimento para convocar o filho do presidente Lula. A votação foi de 19 votos contra 12 a favor. A agência de notícias dos Estados Unidos, Bloomberg, disse que o empresário brasileiro Joesley Batista, dono da JBS, foi à Venezuela para convencer o presidente Nicolás Maduro a renunciar.
A empresa foi questionada sobre essa informação e se limitou a dizer que Joesley não é representante de nenhum governo. De acordo com a agência de notícias, a viagem aconteceu há 2 semanas e os dois se reuniram no domingo, dia 23 de novembro, 2 dias depois da conversa entre o líder da Venezuela e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ainda segundo a Bloomberg, funcionários de Trump sabiam da viagem do empresário brasileiro a Caracas para reforçar a mensagem do presidente norte-americano. Em nota, a JIF, dona da JBS, afirmou que Joesley não é representante de nenhum governo. A Casa Branca também não se manifestou após os contatos da Bloomberg. Os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Caribe em agosto deste ano. Mais de 20 embarcações que supostamente transportavam drogas foram atacadas. Segundo dados do governo norte-americano, mais de 80 pessoas morreram. Nesta semana, Maduro declarou lealdade absoluta ao povo venezuelano. Agências de notícias informaram que o líder esquerdista pediu uma nova ligação com Donald Trump. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou uma conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, confirmou que teve uma conversa por telefone com seu colega americano, Donald Trump, há 10 dias, e disse que o tom do diálogo foi cordial. Eu tive uma ligação e conversei com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Posso dizer que a conversa foi respeitosa e até mesmo cordial entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela. Foi cordial entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Venezuela. Os Estados Unidos enviaram em agosto uma flotilha de navios de guerra para o Caribe, a qual foi incorporado no mês passado o maior porta-aviões do mundo, sob a justificativa de combater o narcotráfico. Mas a Venezuela afirma que a operação tem o objetivo de derrubar Maduro. Segundo Washington, Maduro lidera o suposto cartel de Los Soles, declarado organização terrorista em 24 de novembro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido do vereador Carlos Bolsonaro para visitar o pai no dia do aniversário dele. Moraes disse que os pedidos devem seguir as regras da unidade prisional onde está detido o ex-presidente. Na sede da Polícia Federal, as visitas só podem acontecer às terças e quintas-feiras no período da manhã. O texto ainda solicita que Carlos Bolsonaro indique uma nova data para remarcar a visita. Israel identificou os restos mortais do penúltimo refém mantido em Gaza. Segundo as autoridades locais, o corpo é de um tailandês que foi assassinado no dia 7 de outubro de 2023. O exército israelense anunciou nesta quinta-feira que identificou os restos mortais do penúltimo refém que permanecia em Gaza, um cidadão tailandês. Um comunicado detalha que após concluir o processo de identificação, representantes do exército israelense e do Ministério das Relações Exteriores informaram à família que seu corpo havia sido repatriado para o enterro. O tailandês Surit Sak Hintalak foi assassinado em 7 de outubro de 2023 e seu corpo foi levado para a faixa de Gaza, onde permaneceu sob posse do grupo Jihad Islâmica. O trabalhador agrícola tinha 43 anos no momento de sua morte. Em outubro, uma trégua acabou com mais de 2 anos de guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Com um acordo, o movimento islamista palestino libertou os últimos 20 reféns sequestrados naquele dia que permaneciam vivos. Desde então, o Hamas e seus aliados devolveram 27 dos 28 corpos de reféns que se comprometeram a entregar a Israel no âmbito do cessar-fogo. O último cadáver que ainda não foi entregue é de um israelense. E a Europa pode confiscar os bens da Rússia para financiar ajuda à Ucrânia. A Rússia prometeu hoje uma dura resposta caso isso aconteça. Um aliado do presidente Vladimir Putin disse que tal ação pode forçar uma declaração de guerra contra os europeus. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou hoje que qualquer ação ilegal do bloco europeu em relação aos ativos congelados do país provocaria, abre aspas, a reação mais dura possível, fecha aspas, de Moscou. Segundo ela, a Rússia já prepara um pacote de medidas retaliatórias no caso de roubo ou apreensão efetiva dos ativos da Federação Russa.
Já o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que tal ação do bloco europeu poderia justificar uma declaração de guerra. Segundo ele, abre aspas, se a louca União Europeia tentar roubar os ativos russos congelados na Bélgica sob o pretexto de um chamado empréstimo de reparações, a Rússia bem poderá encarar essa medida como equivalente a um casus belli, ou, em português, casos de guerra. Enquanto Estados Unidos e Rússia não chegam a um acordo sobre o plano de paz na Ucrânia, parlamentares europeus se preparam para discutir o tema no dia 18 de dezembro, durante uma cúpula de líderes. O presidente russo Vladimir Putin disse hoje que vai tomar a região de Donbass, de qualquer forma, seja por meios militares ou por acordo. Putin está na Índia para encontros bilaterais com o presidente Narendra Modi. O presidente francês Emmanuel Macron pediu nesta quinta-feira que o colega chinês Xi Jinping tome medidas para pôr fim à guerra na Ucrânia e corrigir os desequilíbrios comerciais. O presidente chinês rejeitou qualquer responsabilidade pelo conflito entre Kiev e Moscou. O presidente francês Emmanuel Macron visitou o colega chinês Xi Jinping nesta quinta-feira. Durante uma reunião em Pequim, o chefe de Estado europeu pediu ao líder do gigante asiático que corrigisse os desequilíbrios comerciais entre os dois países e agisse para pôr fim à guerra na Ucrânia. Espero que a China se junte ao nosso apelo e aos nossos esforços para alcançar o mais rápido possível, pelo menos um cessar-fogo na forma de uma moratória sobre ataques contra infraestruturas críticas. Isso é crucial para o próximo inverno, já que a infraestrutura civil e particularmente a energética continua sendo alvo de ataques russos. Xi expressou o desejo de que as relações econômicas bilaterais se desenvolvam de maneira equilibrada e, com ressalvas, sua disposição para a paz no conflito entre Kiev e Moscou, pelo qual rejeitou qualquer responsabilidade. A China continuará a desempenhar um papel construtivo na resolução política da crise, se opondo firmemente a quaisquer tentativas irresponsáveis de culpar ou difamar outros. Como um parceiro econômico e político fundamental da Rússia, a China é a maior compradora mundial de hidrocarbonetos russos, incluindo derivados de petróleo que abastecem a máquina de guerra russa. Os europeus também acusam Pequim de fornecer componentes militares a Moscou, e a China nunca condenou a invasão russa da Ucrânia. Nos Estados Unidos, o setor privado eliminou 32 mil postos de trabalho em novembro. O setor privado eliminou 32 mil empregos nos Estados Unidos em novembro, contrariando as expectativas do mercado, que esperavam um crescimento. No mês passado, a maioria dos empregos eliminados estava no setor industrial e nas empresas com menos de 50 funcionários, segundo a pesquisa. Analistas previam a criação entre 10 mil e 40 mil novos empregos, de acordo com estimativas consensuais publicadas pela Trading Economics e MarketWatch. As contratações têm sido irregulares ultimamente, já que os empregadores enfrentam consumidores cautelosos e um ambiente macroeconômico incerto, disse Nella Richardson, economista-chefe da empresa de pesquisas. Os dados da ADP são um termômetro do mercado de trabalho, embora a confiabilidade seja frequentemente questionada por analistas, principalmente após a paralisação do governo dos Estados Unidos por mais de um mês, que causou interrupções nos dados oficiais de emprego. A taxa de desemprego de outubro, por exemplo, nunca será divulgada, e a taxa de novembro será divulgada mais tarde, após a reunião do Banco Central Americano na próxima semana. As autoridades encontraram no estado americano do Texas 23 imigrantes escondidos em um caminhão. As autoridades do Texas encontraram 23 migrantes sem documentos escondidos em um caminhão no sul do estado, na fronteira dos Estados Unidos com o México, em um momento em que a administração de Donald Trump realiza batidas e deportações em massa. Os fatos ocorreram em 28 de novembro, quando agentes abordaram o motorista de um caminhão que circulava sem portar uma carteira de motorista autorizada para esse tipo de veículo. O motorista disse que viajava sozinho, mas os agentes revistaram a cabine e detectaram a presença de outras pessoas. No grupo havia migrantes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e México. O motorista, um morador da cidade de Laredo, no Texas, foi detido. Se considerado culpado de tráfico de pessoas, pode receber uma pena mínima de 10 anos de prisão, de acordo com as leis texanas. Os migrantes foram entregues à patrulha de fronteira.
O Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos anunciou uma operação contra imigrantes irregulares com antecedentes criminais em Nova Orleans, após criticar as autoridades democratas da cidade por não cooperarem. O presidente Trump havia reiterado na última terça-feira sua intenção de enviar militares da Guarda Nacional a Nova Orleans, como fez desde junho em Los Angeles, Washington e Memphis, contra a vontade das autoridades locais democratas. Enquanto a Indonésia e o Sri Lanka ainda tentam se recuperar das inundações, um novo alerta de chuva preocupa os moradores e as autoridades locais. As previsões de novas chuvas para esta quinta-feira aumentaram os temores de mais destruição na Indonésia e no Sri Lanka. As duas nações e outros países asiáticos ainda tentam se recuperar das inundações devastadoras que mataram mais de 1.500 pessoas na última semana. Uma temporada intensa de monções, somada a 2 ciclones tropicais incomuns, provocou chuvas intensas desde a semana passada em áreas remotas da Indonésia e do Sri Lanka, além do sul da Tailândia e do norte da Malásia. Na Indonésia, a agência meteorológica alertou que as 3 províncias mais afetadas da ilha turística de Sumatra enfrentarão mais chuvas moderadas a intensas entre quinta e sexta-feira. As chuvas começaram durante a noite e, embora não tenham registrado a mesma intensidade das tempestades do final de novembro, deixam em alerta uma região devastada por inundações e deslizamentos de terra. Nesta quinta-feira, as autoridades anunciaram um balanço de 776 mortos na Indonésia, um número levemente inferior ao divulgado na véspera, após uma revisão das informações procedentes de áreas remotas e que estavam inacessíveis. Mais de 560 mil pessoas continuam desaparecidas. As comunicações e o fornecimento irregular de energia elétrica dificultam a confirmação de seus paradeiros. As monções sazonais provocam chuvas em toda a Ásia e os agricultores dependem delas. Mas as mudanças climáticas tornam o fenômeno mais errático, imprevisível e mortal em toda a região. E no próximo bloco, o churrasco de traficantes termina com 2 mortos e 9 baleados em Minas Gerais. E pai é preso por tentar matar a própria filha no Rio de Janeiro. Um tiroteio na madrugada de hoje deixou 2 mortos e outros 9 feridos em Belo Horizonte. 3 suspeitos foram presos. A polícia militar contou que a troca de tiros começou durante um churrasco, em uma quadra do bairro Bom Sucesso. No local estavam presentes traficantes, um deles é o chefe de uma organização criminosa. As autoridades informaram que o homem estava escoltado por traficantes armados, quando um carro e 2 motos chegaram ao local com o objetivo de executar o chefe da organização criminosa. Os 2 mortos são integrantes do grupo rival do local. Durante a ação foram apreendidos 2 fuzis, um deles com pintura semelhante à utilizada pelo Exército, e uma pistola 9mm. Segundo a PM, todos os bandidos da facção rival estavam encapuzados e usando camisas da Polícia Civil, com o intuito de confundir os militares. O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, comentou na manhã desta quinta-feira sobre o tiroteio. Simões afirmou que a população pode ficar tranquila, porque, segundo ele, só foram mortos criminosos. Ele afirmou ainda que o governo estadual pretende cobrar do Congresso Nacional mudanças na legislação que regula a fabricação e comercialização de uniformes policiais. Um acidente envolvendo 5 carretas paralisou o Rodoanel na manhã de hoje na altura de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Parte da pista ficou fechada por cerca de 2 horas e depois foi liberada por volta das 6h40 da manhã. A dinâmica do acidente não foi divulgada pela administradora do Rodoanel. A Polícia Civil de São Paulo foi às ruas contra uma quadrilha especializada em lavar dinheiro para o crime organizado. 48 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. 100 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais foram às ruas para cumprir 6 mandados de prisão e 48 de busca e apreensão. A polícia afirmou que a rede operava com núcleos que contava com coletores, os responsáveis por arrecadar os valores ilícitos, os intermediários que eram encarregados de movimentar e ocultar os recursos e também os beneficiários finais. Segundo a investigação, há indícios de ligação direta com a facção criminosa Primeiro Comando da capital.
A Justiça também determinou o sequestro de 49 imóveis, 3 embarcações e quase 260 veículos em nome dos investigados. Um homem de 39 anos morreu ao dar um salto mortal em uma praça de Goiânia, enquanto brincava com o filho. Um vídeo de uma câmera de monitoramento registrou o momento do salto. Ronivon Almeida da Silva, de 39 anos, sobe em um equipamento e não ganha altitude suficiente para completar o movimento. De acordo com a família, além do filho de 11 anos, Ronivon estava acompanhado da esposa, que pensou que ele estava brincando quando o viu caído no chão. A Polícia Civil disse que a morte foi registrada como acidental. Um homem foi preso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, por tentar matar a própria filha. Uma câmera de segurança gravou toda a ação. O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Itaguaí, região metropolitana do Rio. Mais de um ano depois, os agentes da 50ª Delegacia do Rio montaram um cerco durante uma partida de futebol amador para capturar Valdemar Ferraz Rosendo. Segundo o registro policial de 17 de outubro de 2024, Valdemar discutiu com a ex e a filha dele foi atrás para conversar. O homem entrou no carro e, quando viu a própria filha tentar entrar no veículo, acelerou e arrastou a jovem por alguns metros. A defesa dele não se manifestou sobre o caso. E a seguir, Meta começa a excluir redes sociais de australianos menores de 16 anos e o título do Flamengo no Brasileirão. A Meta anunciou hoje que começou a excluir as contas de usuários australianos menores de 16 anos no Instagram, Threads e também Facebook. O governo da Austrália será o primeiro no mundo a colocar em prática uma lei que proíbe menores de 16 anos de usarem redes sociais. As Big Techs têm até o dia 10 deste mês para bloquear os acessos. Caso não adotem medidas razoáveis para cumprir com a nova lei, as empresas podem enfrentar multas de quase 50 milhões de dólares. Um porta-voz da Meta afirmou que a empresa está trabalhando para remover todos os usuários com menos de 16 anos, mas ponderou que o cumprimento da lei será um processo contínuo e em várias etapas. Centenas de milhares de adolescentes devem ser afetados pela proibição. O Instagram, por exemplo, tem quase 350 mil contas de australianos com idades entre 13 e 15 anos. A Meta afirmou que vai cumprir a lei australiana, mas pediu que as lojas de aplicativos tenham a responsabilidade de verificar a idade dos usuários. O porta-voz ainda sugeriu que pais entrem nesse ecossistema para ajudar a controlar os acessos dos jovens. O YouTube também criticou a proibição australiana. A empresa afirmou nesta semana que a nova lei deixaria os jovens do país menos seguros, já que menores de 16 anos poderiam continuar acessando o site sem a necessidade de ter uma conta, e assim evitar os filtros de conteúdo da plataforma. E o Bloco Europeu abriu uma investigação contra a Meta por práticas anticoncorrência na inteligência artificial do aplicativo WhatsApp. A União Europeia abriu nesta quinta-feira uma investigação contra o grupo de tecnologia americano Meta por uma possível infração às normas de concorrência relacionadas às funções de inteligência artificial de seu aplicativo de mensagens WhatsApp. A Comissão Europeia explica em um comunicado que uma nova política anunciada pela Meta poderia impedir que fornecedores de IA de terceiros ofereçam os seus serviços através do WhatsApp. Se isso for confirmado, constituiria um abuso de posição dominante. O Bloco Europeu destacou que atualmente o WhatsApp permite que empresas se comuniquem com seus clientes através de sua plataforma e algumas o fazem utilizando serviços de IA desenvolvidos por fornecedores independentes da Meta, empresa matriz de outras plataformas como Facebook e Instagram. Mas, segundo a comissão, as novas regras de funcionamento anunciadas pela empresa com sede na Califórnia poderiam impedir o acesso aos fornecedores externos em benefício de seu próprio serviço, denominado Meta AI. Desde julho, a Meta é objeto de uma investigação na Itália relacionada ao lançamento de seu assistente de inteligência artificial no WhatsApp. A autoridade de concorrência do país considerou que a medida poderia prejudicar seus concorrentes. A Noruega investiu pesado em tecnologia para afastar o salmão de possíveis pragas. O país está finalizando uma estrutura de 6 mil toneladas e 78 metros de altura para cuidar da vida marinha.
Apelidado de Big Boat Egg, alguma coisa como grande barco de ovo em tradução livre, este novo tanque de salmão de cultivo foi levado para um fiord em Hadsel, no norte da Noruega. A instalação foi desenhada para proteger a produção semi-fechada do peixe contra o piolho do mar. O pequeno parasita tem dizimado tanto o salmão na natureza como de fazendas de criação do peixe. A estrutura metálica de 6.000 toneladas tem 78 metros de largura e 50 metros de altura, com teto e paredes seladas que descem 20 metros abaixo da superfície do mar. O tamanho impede a entrada de piolhos do mar e micro-organismos causadores de doenças que se desenvolvem nas camadas superiores do oceano. A parte inferior profunda da estrutura permanece aberta às correntes marítimas. O custo da instalação foi de quase 100 milhões de dólares. Quando estiver em produção, terá capacidade para 3.120 toneladas de salmão. E um indiano de 3 anos se tornou a pessoa mais jovem da história a obter um ranking no jogo de xadrez. O pequeno jovem conquistou uma classificação da Federação Internacional de Xadrez. Ele bateu o recorde de Anish Sarkar, que tinha 3 anos, 8 meses e 19 dias quando entrou no mesmo ranking. Sarwaja Singh conquistou um rating de 1.572 pontos. Para se ter ideia do tamanho do feito, o número 1 do mundo, Magnus Carlsen, tem 2.824 pontos. O pai da criança afirmou que a conquista do filho representa grande orgulho e honra. Ele afirmou ainda que a família quer que a criança se torne um grande mestre. A chama olímpica dos Jogos de Inverno foi entregue à Itália em uma cerimônia em Atenas. O evento começa na primeira semana de fevereiro do ano que vem. A chama dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina 2026 foi entregue aos organizadores das cidades anfitriãs nesta quinta-feira em Atenas, na Grécia. Organizada pelo Comitê Olímpico Helênico, a cerimônia ocorreu no estádio Panathinaiko, o icônico local dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896. O evento marcou o momento em que a chama olímpica deixa suas origens gregas e inicia sua jornada rumo à Itália. To the organizing committee of Milano Cortina, we extend our deepest trust. Ao comitê organizador de Milão Cortina, estendemos nossa mais profunda confiança e, com grande esperança, o Comitê Olímpico Helênico coloca agora a chama olímpica em suas mãos. A partir desta noite, a história pertence a vocês. Que esta chama em seu caminho para a Itália nos lembre que as fronteiras são linhas em mapas e não no coração humano. Buon viaggio à chama. Muito obrigado. And not on the human heart. Buon viaggio to the flame. Thank you very much. A tocha vai passar por um revezamento de 2 meses em terras italianas antes da abertura da competição em 6 de fevereiro. Como em todas as edições, o revezamento serve como um poderoso lembrete dos valores do movimento olímpico. Excelência, respeito e amizade, levados adiante por milhares de condutores da tocha. A Adidas assumiu a parceria esportiva do Parque do Ibirapuera no lugar da marca norte-americana Nike. A marca alemã vai oferecer atividades de forma gratuita aos frequentadores do parque a partir do ano que vem. E a primeira ativação da Adidas vai acontecer no Natal deste ano. A empresa vai instalar um espaço oficial da Trionda, que também é o nome da bola da Copa do Mundo de 2026. E falando em Copa do Mundo, a taça do torneio virou atração turística em Washington. A cidade está em contagem regressiva, porque amanhã acontecem os sorteios dos grupos. Turistas e moradores de Washington ganharam uma nova atração para tirar fotos nesta quinta-feira na capital dos Estados Unidos. O troféu da Copa do Mundo da FIFA fez uma turnê pela cidade, passando por marcos locais como o Capitólio e o National Mall, onde estão o Lincoln Memorial e o Monumento a Washington. O clima já é de contagem regressiva para o maior torneio de seleções do mundo, que vai acontecer de 11 de junho a 19 de julho em 2026 em um formato inédito, sediado nos Estados Unidos, México e Canadá, com 48 times nacionais buscando o título vencido pela Argentina de Lionel Messi no Catar em 2022. O Kennedy Center, onde vai acontecer o sorteio dos grupos nesta sexta-feira, com presença confirmada do presidente americano Donald Trump, recebe os últimos ajustes para o evento. Líderes de Estado, ex-jogadores de futebol e de outros esportes também vão estar presentes na cerimônia.
Se alguém não sabia o quão grande é o futebol ao redor do mundo, eu acho que se você vive nesta parte do mundo, você saberá quando terminar. Porque este é o espetáculo, este é o maior esporte, este é o melhor jogo do mundo. Das 48 seleções participantes da Copa do Mundo, 6 ainda serão definidas nas repescagens intercontinentais e europeias. Dos potes sairão 12 grupos de 4 equipes em um processo com restrições e regras novas. A ampliação do torneio de 32 para 48 seleções vai permitir que os 8 melhores terceiros colocados nas chaves avancem para a fase eliminatória, que desta vez vai começar por uma rodada de 16 avos de final. O calendário completo do torneio, com as sedes e horários dos 104 jogos, deve ser divulgado pela FIFA a partir de sábado. E o Flamengo confirmou o favoritismo contra o Ceará. Venceu a partida e conquistou o Brasileirão de 2025. Não tem nada definido. É isso mesmo. Não tem nada definido, ainda restando 2 vagas no Z4. E só saberemos os times que vão disputar a Série B em 2026 na última rodada do Campeonato Brasileiro. A parte de baixo da tabela está embolada. Isso porque cerca de 5 times ainda disputam a permanência na principal divisão do país. Mas ontem à noite as coisas ficaram complicadas para alguns deles. Vamos começar falando do Internacional, que enfrentou o São Paulo na Vila Belmiro. O Inter dependia apenas de si para se salvar do rebaixamento. Mas os gaúchos encontraram um São Paulo entrosado. Sabino abriu o placar para o tricolor aos 21 minutos de cabeça. Nos acréscimos do primeiro tempo, Mike chutou de fora da área, a bola desviou na defesa e morreu no fundo do gol. No início do segundo tempo, Luciano recebeu um lindo passe dentro da área e com tranquilidade bateu por cima do goleiro. Se para o Inter as coisas ficaram complicadas, para o Santos os ares são outros. O Peixe foi ao sul para enfrentar o Juventude e a noite era dele, craque Neymar. No início do segundo tempo, o Santos montou uma linda jogada e Neymar tabelou com o companheiro para abrir o placar. 10 minutos depois, o atacante recebeu dentro da área e bateu por baixo para fazer o segundo da partida. E sim, teve hat-trick do Neymar. O terceiro gol saiu de pênalti. Wilton Pereira Sampaio viu um puxão dentro da área e assinalou o pênalti. Neymar foi para a bola e anotou. Com a vitória, o Santos chegou a 44 pontos e depende apenas de si para ficar na Série A do Brasileirão. Quem também está na corrida contra o rebaixamento é o Fortaleza. O Leão do Pici recebeu o Corinthians na Arena Castelão e venceu a partida por 2-1. Tomás Pochettino abriu o placar aos 8 minutos. No segundo tempo, a defesa do Timão cortou mal e a bola sobrou no pés de José Herrera. O atacante fez isso aí para ampliar o marcador. O Corinthians ainda diminuiu com André Luiz, mas foi só 2-1 Fortaleza. E na outra ponta da tabela, tudo resolvido. O Flamengo é o campeão do Campeonato Brasileiro 2025. O rubro-negro chegou embalado contra o Ceará no Maracanã, após vencer a Libertadores no último sábado. Samuel Lino recebeu dentro da área e tocou na saída do goleiro. Após o apito final, a festa foi grande dentro do campo e também nas arquibancadas do estádio. E a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, registrou uma mega festa após o título do Flamengo. O grito de festa na favela, entoado pela torcida quando o Flamengo vence, é uma verdade absoluta. Na noite de quarta-feira, a cena se repetiu. O rubro-negro carioca derrotou o Ceará por 1-0 no Maracanã e confirmou seu 9º título do Campeonato Brasileiro, com uma rodada de antecedência. Após o apito final, a alegria tomou conta das ruas da Rocinha. A gente que é torcedor raiz de verdade, porque pessoas que vão vestir a camisa do Flamengo tem várias, mas quem vive isso aqui diariamente, quem torce para o Flamengo de alma e coração, a gente sabe que isso aqui é o que importa, é na favela, é no asfalto, é no condomínio, é onde tiver. Flamengo é isso, é família, é união, é todo mundo junto e misturado. Pô, show de bola. A torcida do Flamengo é diferenciada. Arrebentou. A torcida do Flamengo acompanha sempre e rumo ao Mundial. Porque o Flamengo é união, né? O Flamengo é raça, é amor, é paixão. E eu não me vejo não sendo Flamengo, não estando nessa bagunça.
A semana é mais do que especial para os rubro-negros. Mal deu tempo de curar a ressaca do título da Libertadores da América de sábado e o Flamengo conquistou mais um troféu, 4 dias depois. O ano ainda pode reservar mais dias de glória. Como diz outra música cantada nas arquibancadas, e agora seu povo quer o mundo de novo. Em Doha, no Catar, o Flamengo vai atrás do feito da geração de Zico em 1981. O clube vai enfrentar os mexicanos do Cruz Azul, os campeões da CONCACAF, na quarta-feira. O vencedor da partida joga contra os egípcios do Pyramids, campeões da África, por uma vaga na final contra os campeões europeus do Paris Saint-Germain, marcada para 17 de dezembro. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.